Muito boa noite, irmãos. Ah, Muito feliz de estar aqui com vocês. É um privilégio enorme de estar entre vocês e poder participar desse culto. Na verdade, fomos, eu e minha esposa, muito edificados, como o pastor de vocês já disse. Nós temos desenvolvido uma boa amizade. Nossas igrejas têm coisas em comum, têm pensamentos em comum. Temos realmente coisas em comum até na nossa família, né? Ele tem 3 filhos. Só uma diferença que são 2 filhas e são 2 meninos e uma menina, a que cantou aqui, né? E no meu caso nós temos 2 meninas e um menino. Então, Deus me deu essa graça de ter um filho homem e eu sou muito feliz por isso. Sou casado com Valesca, a gente vai fazer 21 anos de casado, mesmo tempo de ministério. Nós somos pernambucanos, né? Eu sou de Pernambuco, ela é do Rio Grande do Norte, ali em Mossoró, na fronteira, né, com o Ceará, naturalmente. Então, o Ceará está muito bem-vindo e é um estado que nós temos muito carinho. Durante muito tempo a gente foi ao Ceará e tem muitas viagens ao Ceará, mas ela já morou em Pernambuco de forma tal que já é uma cidadã pernambucana. Morou muito tempo também aqui em São Paulo e hoje nós estamos aqui já o terceiro ano, final do terceiro ano, na igreja de Americanópolis. Eu fui pastor em Pernambuco durante 17 anos, nós trabalhamos lá e dava assistência a 2 igrejas ao mesmo tempo. Então foi nesse tempo que a gente estava fazendo o curso aqui do seminário, Logos, o mestrado do seminário, e aí conhecendo as pessoas aqui em São Paulo, nós nos encantamos com São Paulo e viemos parar em São Paulo, estamos aqui até agora. Então, Deus tem dado a graça de estarmos juntos e nós temos a alegria de poder estar aqui entre vocês. Ele falou ali, né, pelo fato que normalmente eu tenho um apreço muito grande por ficar no culto da igreja domingo à noite. Então, eu sou aquele pastor um pouco caseiro, mas eu não podia, de maneira alguma, né, deixar de ter esse momento tão especial e realmente foi encantador estar aqui com vocês. Quero dizer que fiquei muito impactado pelas músicas dos meninos, todas as canções que foram feitas uma por uma e que fiquei bem atento a cada uma delas e que Deus seja louvado. Volto para casa, né, renovado, animado, bem estimulado com vocês e parabéns pelo culto que vocês fizeram ao Senhor. Fiquei muito impressionado com suas vozes, né, o entusiasmo que eu via e que eu ouvia. Então, parabenizar por todo o trabalho, por toda a dedicação de vocês ao Senhor e que o Senhor os abençoe, né? Estive observando a propriedade, eu já tinha vindo pregar aqui num Cafome, acho que em 2016, coisa assim. Foi um tempo muito bom e agora voltar aqui e ver as coisas ainda melhores, né? As coisas melhores e a gente tem certeza que mais tarde, quando a gente voltar, se Deus permitir, a gente vai ver tudo ainda melhor porque vocês estão juntos fazendo a obra de Deus prevalecer e isso é muito importante. Ouçam seu pastor, respeitem seu pastor e trabalhem juntos, né, para que a obra de Deus possa ir adiante. Agora, sobre o que nós temos aqui hoje, né, pelo que eu sei, esse é um culto especial, os relacionamentos de amizade são muito importantes e eu até queria me prender ao tema amizade, mas como aconteceu com o Judas, o culto de vocês me fez também mudar um direcionamento que eu vou dar para essa mensagem hoje à noite, embora eu partirei do texto que nós tínhamos como objetivo para essa noite. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Você sabe que Jesus, ele tem um ministério muito frutífero e ele constrói o seu ministério naquela busca de fazer amigos, né? Eu gosto de dizer sempre isso lá na igreja. Quando eu cheguei para São Paulo, eu cheguei, muito obrigado, irmão. Cheguei muito estimulado em fazer amigos. Até me disseram que eu conseguiria fazer aqui em São Paulo muitos amigos. E foi o que eu procurei desde que eu cheguei a fazer aqui. E é interessante isso, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fez grandes relacionamentos de amizade e ele próprio tem, né, nós poderíamos dizer aqui, Jesus, por exemplo, como amigo de Lázaro. Jesus é amigo de Lázaro, ele ressuscita Lázaro. O capítulo 11, verso 11 diz: nosso amigo Lázaro chegou. Capítulo 11 de João, nós podemos ver também que Jesus é chamado de amigo de pecadores. Pensa nisso, né? Jesus sendo chamado de amigo de pecadores. Ele se importava com as pessoas, ele fazia amizade ou sentava para comer, para curtir um tempo, uma conversa, uma refeição com pessoas que normalmente o status quo do momento, os religiosos do momento não sentariam. Ele não marginava quem os religiosos marginalizavam. E é interessante como que Jesus é capaz de comer
beber água, né, com a mulher samaritana. É interessante como Jesus é capaz de se deixar tocado por aquela mulher que ungiu os seus pés. É impressionante como Jesus é capaz de comer na casa de um homem como Zaqueu. É impressionante como Jesus é capaz de dizer: eu não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos, né? Eu vos chamo de amigos. Então a ideia de Jesus sempre é essa de promover relacionamentos, e foi o que ele fez. É tão interessante que no começo do seu ministério, nós estamos aqui no capítulo 5, no Lucas, que dá detalhes interessantes dos evangelhos sinópticos sobre Jesus. Ele fez uma pesquisa detalhada sobre o ministério de Jesus. Lucas mostra logo aqui esse começo, quando Jesus começa a escolher os seus discípulos. Impressionante aqui como nós sabemos que Jesus escolheu 12, nós ouvimos falar dos 70, né, os 70 que ele comissionou. Então ele tem pessoas perto de si, ele vai fazer seus discípulos, mas ele tem 12. Entre os 12, ele tem 3, ou não é verdade que costumeiramente, quando tinha alguma situação mais complexa, algum momento mais especial, Jesus chamava e João, Pedro, Tiago e João, sempre. E entre os três discípulos mais próximos de Jesus, ocasião em que seguramente ele próprio chamava esses 3 para um momento como lá no Monte da Transfiguração, para algumas experiências mais marcantes que foram relatadas no Evangelho, sempre tem esses 3 discípulos, mas há ainda um outro discípulo entre os 3, que é chamado o discípulo que Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava. Nós vamos daqui a pouco para lá, para a primeira carta de João, mas eu apenas gostaria que você pudesse já pensar aqui o fato que Jesus, ele veio a esse mundo, ele quis comunhão com as pessoas, ele viveu sem pecado, ele quis fazer amigos, ele chamou 12 homens, eu me impressionei aqui com os meninos, homens cantando aqui, com vozes fortes e estimulando vocês a cantarem, mas Jesus chama 12 homens, fica com esses homens, ele faz a ceia com esses 12 homens, dentre esses 12 homens mais próximos dele, ele tem 3, Pedro, Tiago e João, e entre os 3 ele ainda tem um mais íntimo, porque no Evangelho de João relata inclusive que na hora da ceia, a última ceia, João descobre através de uma senha com o apóstolo Pedro quem seria o traidor, e a descoberta é feita quando João reclina a sua cabeça sobre o peito de Jesus e pergunta quem é o traidor, e Jesus vai dizer naquele momento quem é, através de uma senha que era a homenagem com um bocado molhado, e Jesus homenageia Judas, e Pedro, João, eles têm consciência disso naquele momento. Jesus, como anfitrião, faz essa homenagem. Então nós vemos aqui, de maneira muito especial, Jesus sendo chamado amigo de pecadores, vemos Jesus sendo chamado amigo de Lázaro, e ele ressuscita Lázaro, lembra, Marta, Maria, ele tem relacionamentos com as pessoas, ele procura produzir relacionamentos íntegros com as pessoas, ele também tem 12, tem 3, e para a situação mais específica ainda ele tem um, que é João. E quando nós vemos o Evangelho propriamente dito, nós vemos João lá, até o último momento João está lá, e ele ainda diz para João, olha, eis aí tua mãe, eis aí o teu filho, ali ainda na hora específica final. Então veja como que Jesus buscou esse relacionamento, e é o que eu queria que você pudesse pensar, o fato de termos uma igreja, para que nós pudéssemos buscar relacionamento com Deus primeiro, e a partir desse bom relacionamento com Deus, por intermédio de Jesus, nós pudéssemos ter bons relacionamentos uns com os outros, aprendermos a nos relacionar uns com os outros. Isso é muito precioso. Olha Lucas capítulo 5, e você verá comigo, a partir do verso 27, é um momento que é um chamado de Levi. Vamos lá, Lucas capítulo 5, a partir do verso 27. Diz assim, passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores?
Replicou-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Olha aqui, Lucas é um médico, doutor Lucas. Lucas é um historiador primitivo. Lucas escreve esse evangelho baseado primeiro no evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então o evangelho a ser primeiro é o evangelho de Marcos, depois vem Mateus e depois Lucas. E o que os pesquisadores dizem é que Lucas, na construção do seu evangelho, ele mesmo diz, faz uma pesquisa, ó excelentíssimo Teófilo, bem detalhada dos assuntos que têm a ver com a vida de Jesus, desde a sua origem, desde o seu início até o fim, como que tudo aconteceu, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Isso é o evangelho. A boa notícia é que diz que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que toda e qualquer pessoa, por meio da fé nesse evangelho, baseado na ressurreição de Jesus, possa ter relacionamento com Deus, possa ter relacionamento com o próximo, uma relação de amor a Deus e amor aos outros. Então aqui nós encontramos Lucas fazendo uma pesquisa detalhada. Se você observar, Lucas começa a discorrer e ele chega aqui no capítulo 5, tem um momento assim bem impactante, porque o texto aqui anterior mostra como que esses homens estavam lá trabalhando como pescadores em suas profissões, né? E aqui é um ministério ainda de Jesus, oculto, não ainda exposto ao público, em que ele avança de maneira forte sobre as pessoas, as comunidades, mas é aquele momento em que ele começa a formar a sua própria equipe. Então, no capítulo 5, nós encontramos a pesca maravilhosa, em que ele chama os homens para serem pescadores de homens. E interessante que ao final do parágrafo aqui no capítulo 5, da pesca maravilhosa, diz: eles deixando tudo, deixaram os peixes, deixaram a pesca, deixaram tudo e seguiram Jesus. A ideia de seguir Jesus é o que está aqui. Então ele começa a realizar curas, realizar manifestações específicas, especiais, públicas, inclusive diz assim: não falem ainda, não falem, pede que as pessoas se calem, nem falem aquilo que ele fez. É um ministério ainda oculto de Jesus, mas logo a seguir, após curar um paralítico, nós chegamos aqui no nosso texto propriamente dito. Verso 26 diz que todos ficaram atônitos vendo essas coisas, esses milagres, a cura de um paralítico, algo incrível que acontecesse. Jesus vai lá e realiza diante dos olhos de todos. Então todos ficavam atônitos e davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Hoje vimos os sinais. João vai preferir usar o termo sinais, os milagres que Jesus realizou. Aí nós chegamos no nosso texto propriamente dito, quando Jesus se encontra passadas estas coisas, os milagres que Jesus fez, a caminho, já com alguns homens em sua companhia, saindo Jesus viu um publicano. Esse publicano é nada mais, nada menos que Mateus. Ele é o escritor do evangelho de Mateus. Mateus é um publicano. Um publicano seria aqui um coletor de impostos. Alguém que trabalhava para o Império Romano, coletando impostos dos judeus para pagar ao Império Romano, que era quem dominava na época. Então o que nós temos aqui é que Jesus chega na coletoria, encontra aquele homem e, dirigindo-se a ele, chamando-se, aqui Lucas o chama de Levi, é o mesmo Mateus, escritor do Evangelho de Mateus, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Note que há uma exclamação, e Mateus então sente-se chamado por Jesus, sendo chamado por Jesus, se levantou, abandonou a coletoria e foi atrás de Jesus. Perceba que mais uma vez no mesmo capítulo, eu já citei lá atrás na pesca maravilhosa, depois que pescaram e viram toda a obra, deixando tudo, o seguiram. Então eles deixam tudo e passam a seguir Jesus, Pedro, Tiago, João. Agora nós encontramos aqui o chamado de Levi, e nesse chamado de Levi nós encontramos que Levi está trabalhando, está lá como coletor de impostos, desenvolvendo seu trabalho, colhendo impostos para pagar o Império Romano, quando de repente Jesus chega diante dele e diz: segue-me. E ele então deixa tudo, deixa a coletoria e passa a seguir
Jesus. Deixa de ser um funcionário público, um coletor de impostos para o Império Romano, e esses homens eram odiados, é bom que se diga isso, homens que eram odiados de maneira que os judeus não suportavam, porque eles eram cobradores de impostos que cobravam um pouco mais do que deveriam. Você sabe a história de Zaqueu, que era um maioral dos publicanos, relatado aqui no capítulo 19 de Lucas. E Jesus vai comer na casa de Zaqueu. Então Jesus se importa com essas pessoas e Jesus convoca essas pessoas para si. E é interessante nós percebermos aqui que ele se levantou, deixou tudo e seguiu a Jesus Cristo. Esse homem é odiado dos seus contemporâneos. Esse homem trabalha para os opressores, que eram o próprio Império Romano, e esse homem é chamado para fazer parte da equipe de Jesus. E ele vai se tornar um homem, pelo que se tem notícia, de extrema importância. Na nossa ordem cronológica aqui, nós temos na organização dos livros Mateus como o primeiro escritor, embora Marcos seja o primeiro evangelho a ser escrito, mas ele se torna esse homem que vai passar 3 anos seguindo Jesus como um dos discípulos íntimos que Jesus teve, um dos 12 homens que estivera trabalhando com ele. O que é interessante de perceber é que logo na sequência nós vemos que Levi ofereceu um grande banquete em sua casa. É um homem de posses e ele resolve oferecer um banquete. Perceba aqui que ele chama a publicanaiada toda. Todos os amigos publicanos que ele tinha, todas as, como a gente diz lá em Pernambuco, trepeças conhecidas, exploradores, gente, imagina só, o último lugar que Jesus deveria ir era num lugar cheio de publicanos. Por quê? Vai chover críticas em cima de Jesus. Mas Jesus não se importou com isso, note. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. É importante nós observarmos aqui o fato de podermos comer à mesa. Antes de vir para cá, eu comi à mesa com o pastor de vocês. Então nós estivemos à mesa em comunhão, compartilhando coisas, abençoando uns aos outros na nossa conversa, e isso significa que nós nos identificamos, isso significa que nós temos comunhão, isso significa que essa identidade deve abençoar a própria igreja de Deus, a identidade que temos em Cristo. Mas é muito importante que Jesus não está comendo aqui como eu estou comendo com ele na casa dele, ao lado da esposa dele. Jesus está comendo com pessoas que não tinham uma boa reputação. Eles eram publicanos, eles eram coletores de impostos, eles não tinham boa fama, eles exploravam o povo, eles cobravam mais do que era para cobrar, eles próprios se manifestavam de maneira crudelíssima em relação a um povo pobre e miserável que já tinha que pagar impostos, que já vivia escravizado pelo próprio Império Romano. Então você pode notar que Jesus tem um banquete à sua disposição, e ele vai e senta-se à mesa. Talvez você não entenda o significado disso para nós hoje, porque talvez você coma com pessoas que você nem gosta. Mas a verdade é que Jesus está comendo com pessoas que as pessoas não gostam, que não têm boa fama. E pare e pense como um religioso desses dias. Se eu fosse Deus, se eu fosse o Messias, a última pessoa que eu ia sentar para comer é com essa gente aí que ele está sentado comendo. E muitas vezes Jesus foi criticado e foi tido como impostor. Ele não pode ser o Messias, porque se ele fosse o Messias, ele pensaria como a gente, religioso, casca grossa. Se ele fosse o Messias, ele se submeteria a determinados valores da cultura judaica ou da religião judaica. Ele estaria debaixo desse sistema que nós vivemos. Nós somos rígidos, como fariseus, como saduceus. Nós somos rígidos. Esse aí vem dizendo que é Deus e olha que ele come com os pecadores. Olha, impressionante você observar aqui no nosso texto como que Lucas vai mostrar isso costumeiramente. Na história de Zaqueu acontece isso. E se você olhar antes, no capítulo 15, na história do filho pródigo, toda a história do filho pródigo, com a ovelha perdida,
a moeda perdida, a dracma perdida, e o filho perdido, e o filho mais velho, que vai chegar mais tarde, vai ficar revoltado, não quer entrar na casa, não aceita entrar na casa do pai, porque o pai aceitou o filho pródigo de volta, estava na janela da história esperando o filho pródigo voltar, o filho pródigo que dissipou os teus bens, disse ele, com meretrizes, e tu nunca me deste um carneiro para eu me alegrar com os meus filhinhos. Vindo esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, matas o novilho cevado. Então observe que toda essa história, essas 3 parábolas que são colocadas no texto, são colocadas porque no verso 1 e 2 do capítulo 15, os fariseus estão questionando o fato de que Jesus sentava, comia com pessoas marginalizadas, comia com publicanos e pecadores. Ele não se comportava como os fariseus e os escribas. Você pode observar que o próprio povo notava isso. Mateus capítulo 7, no Sermão da Montanha, os 2 últimos versículos do Sermão da Montanha, no capítulo 7, vai dizer que as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, porque Jesus não era como os escribas e fariseus. Jesus não era dessa forma, não agia deste modo. Jesus se importava com as pessoas, sentava com elas, comia com elas, se deixava tocar por elas. E os milagres ele realizava no meio delas. E assim o Senhor Jesus abençoava aquelas pessoas. Mas os religiosos não viam assim. Aquela gente tipo casca grossa não enxerga assim. Aquela gente tipo casca grossa, inclusive, considerou que Jesus era um impostor. E se você pegar o livro de João, o discípulo que Jesus amava, o Evangelho de João e as 3 cartas, João vai enaltecer o fato de que Jesus foi visto, Jesus foi tocado, Jesus foi ouvido, nós contemplamos, que é muito mais do que apenas olhar, Jesus não era uma ilusão, ele viveu no nosso meio, ele viveu sem pecar no nosso meio, ele amou, ele próprio vai fazer questão de mostrar como que Jesus quer que nós aprendamos a amá-lo, ele próprio vai mostrar como que durante a ceia Jesus se identificou como um servo no meio dos seus discípulos. Ele próprio vai mostrar que Jesus não é impostor, mas vai mostrar que os fariseus e os religiosos o negavam e afirmavam. Se você pegar capítulos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de João, é um debate incrível que está acontecendo entre esses homens, e o final desse debate se dará com Jesus sendo preso, morto, sepultado, crucificado, sepultado e ressuscitado ao 3º dia, e ele aparece aos seus discípulos que o haviam abandonado, todos foram embora. Os seus principais amigos, os 12, menos Judas, que suicidou-se, abandonaram, e João ficou lá até o fim. Então perceba aqui que esse publicano, Levi, ele oferece um grande banquete, e ali está Jesus no meio deles, comendo na casa de Levi. Numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Era uma grande festa e Jesus estava no meio daquela celebração, comendo com eles, debaixo da presença do Senhor Deus, com alegria e satisfação pela alimentação. Note que verso 30 diz que os fariseus eram os doutores da lei, os conhecedores da religião judaica daqueles dias. Seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Então Jesus respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico. É importante dizer para vocês que a tradução para sãos é aqueles que se intitulam, inclusive os saduceus. A palavra saduceus vem justamente de tsad, que é uma palavra que trata de justiça. Então a autojustificação são pessoas que se autojustificavam, ou que se diziam justas, ou que se achavam justas. E Jesus diz: os sãos, os que se auto-intitulam justos, não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então você pode perceber aqui, de maneira muito própria, como que Jesus manifesta a sua graça pelos pecadores. Como que Jesus se importa com pessoas como eu e você. Como que Jesus, em determinado momento, cruza a história da vida dele
com a história das nossas vidas, e aí passa a nascer uma nova história em nossas vidas. A história da sua vida pode ser totalmente mudada à medida que você se encontra com Jesus Cristo. Abra sua Bíblia agora em 1 de João, já que nós falamos dele, e eu disse que acrescentaria aqui, eu gostaria que você pegasse a 1 de João, logo os primeiros versos de João, e eu gostaria que você pudesse seguir comigo. 1 de João, capítulo 1. Depois de ter dito nos primeiros versos do capítulo 1, que viu, que ouviu, que apalpou, que contemplou acerca do verbo da vida, a vida eterna, e diz ainda que essa vida eterna, ela foi vista, ouvida, e agora ela é anunciada, e nós temos comunhão com Ele, que deu a vida eterna, comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então João passa a escrever aos crentes na Ásia Menor com ensinamentos que devem servir para nós como reflexão nesse instante. Quando João escreve essas palavras, há um apanhado de heresias na igreja primitiva. Quando Lucas escreve lá pelos anos 70, 60, aliás, nós temos aqui um momento de confecção dos evangelhos sinópticos, mas agora nós estamos no final do século. Algumas décadas passaram dos anos 30 para o final dos anos 80 e início dos anos 90 do primeiro século. Então o que nós temos aqui, temos o Senhor escrevendo, o Senhor João, ancião, escrevendo nesse momento para a igreja da Ásia Menor e confrontando de maneira muito direta aqueles irmãos a respeito do fato de algumas heresias que se espalhavam no meio da igreja naqueles dias. Há um grupo herege no meio da igreja chamado gnósticos, e esses homens, eles são pessoas que são capazes de desenvolver em suas vidas um alto potencial de espiritualidade, são capazes de ter arrebates místicos extraordinários, mas que na hora H, quando passavam da porta das reuniões da igreja, todas as coisas que haviam experimentado desse fluir de Deus, dessa espiritualidade mística que receberam, elas iam para fora, elas simplesmente apagavam, porque eles tinham um entendimento de que a carne é má e o espírito é bom. Então, sendo que a carne é má e o espírito é bom, o que acontecia entre eles? Pecado não é pecado. Sendo que pecado não é pecado, não pode ser pecado, Jesus também não podia encarnar. Então, a verdade é que eles negam a encarnação de Jesus e assim eles destruíam o evangelho da graça pregado na igreja primitiva pelos santos apóstolos, e assim faziam com que as pessoas fossem capazes de viver dentro de suas reuniões religiosas experiências místicas de espiritualidade, mas ao passarem das portas das reuniões místicas, essas pessoas tinham a vida altamente depravada, porque a crença era que a matéria é má e as pessoas estão escravizadas dentro de um corpo mau. E Jesus não podia encarnar. É interessante que João escreve de maneira tão violenta para confrontar essas coisas, que diz: Jesus não é uma alucinação, nós vimos. Jesus não é uma alucinação, nós apalpamos. Jesus não é uma alucinação, nós ouvimos. Nós experimentamos, nós andamos com Ele, nós vimos as suas manifestações. E ele confronta isso de tal forma que ele vai dizer que se alguém não crê que Jesus é o Filho de Deus, esse é o anticristo e ele já está no nosso meio. Então fala para a crença primitiva, para os crentes primitivos, justamente isso. Então a partir do verso 5 eu gostaria de ler com vocês, e nós vamos seguir adiante aqui. Diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, queridos filhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos próprios pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Note que a construção desse texto aqui está dentro desse contexto em que as pessoas estão sendo confrontadas a considerarem pecado como pecado. É bem verdade que se eu perguntar aqui para vocês se pecado é pecado, você vai reconhecer, mas isso não é um entendimento que essas pessoas a quem João está escrevendo têm, porque eles acreditavam que a carne é má, estava se difundindo entre eles. E é interessante que o pentecostalismo moderno, ele vai beber desse sistema de tal forma que as pessoas elas são capazes de ter uma vida muito espiritual dentro da igreja, mas quando passam da porta da igreja, elas não têm o mesmo caráter que elas têm quando elas estão dentro da igreja. Elas são capazes de mostrar uma postura exterior mística, mas quando elas se encontram em momentos específicos que têm que demonstrar o seu caráter, elas não demonstram. E é interessante que João começa aqui dizendo: ora, a mensagem que da parte dele ouvimos e vos anunciamos é esta. Qual é a mensagem? Deus é luz. Eu quero advertir vocês, João não está falando de luz como aquela luz que os espíritas pregam, ou aquela luz da TV Globo espírita, que é uma luz lá no final do túnel e que você vê quando você morre, ou que alguém tem que acender várias velas para que você possa achar essa luz no futuro. Quando está falando de Deus como luz aqui, está falando que é santidade e dignidade absolutos. O que significa dizer que o confronto para que pessoas que são crentes vivam vidas de santidade é o que está no coração do texto, que pessoas abandonem a prática do pecado e pessoas que amem a Deus possam amar a Deus de tal forma que elas abandonem a prática do pecado. Eu era um publicano, pecador, miserável, ladrão que roubava as pessoas. Zaqueu, resolvo dar os meus bens aos pobres, metade dos meus bens aos pobres, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais, conforme a lei diz. Jesus diz, esse é filho de Abraão. Há mudança no procedimento. Então ele diz, Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. O que significa dizer que ter relacionamento com Jesus, desde a primitividade, é ter um alto padrão de vida cristã. É ter um alto padrão de santidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Santidade é a soma das excelências do ser de Deus. Tudo que Deus é porque Ele é santo. O que significa dizer que Deus requer de nós santidade. Isso é o que Ele requer de nós. Agora observe, entre esses crentes primitivos, influenciados por vários hereges na igreja primitiva, tinha pessoas que diziam, note que aqui tem vários sis, então se aqui não é suposição, é uma suposição possível. É possível que alguns de vocês estejam pensando assim, ou você poderia traduzir, quando dissermos que mantemos comunhão com Ele, verso 6 do capítulo 1, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui está, meus amigos, um dos graves problemas, a hipocrisia religiosa. A hipocrisia religiosa. Veja que hipocrisia religiosa é uma manifestação, e ela vai ser enfatizada aqui por João, porque é uma manifestação primitiva, tanto da religião judaica, como uma manifestação da hipocrisia e carnalidade e a vida entre os gnósticos primitivos. Veja também, no verso 8, ele diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então perceba, é mentira dizer que tem comunhão com Deus quando eu ando nas trevas, crente falso, crente professo, religião hipócrita ou religiosidade hipócrita. Quando não reconhecemos os nossos pecados, enganamos a nós mesmos. Olha o que ele disse, dissermos que não temos pecado nenhum. Ora, os gnósticos, você não. Você sabe, você cresceu num país católico. Então você sabe, não, né? As pessoas rezavam, pediam perdão por seus pecados e tal. Mas essas pessoas não. Então, havia sim pessoas dizendo, não, a minha alma vive aprisionada nesse corpo mau. O corpo é mau. O espírito é bom. Então, quando eu faço o que é mau, não é pecado, porque o meu corpo existe para fazer isso.
Na verdade, o meu corpo existe para fazer a maldade. De modo que se eu passar um cheque sem fundo, não é crime, não é pecado. De modo que se eu fizer uma corrupção moral lá fora, não é pecado. Então o João está confrontando essas pessoas nos seus erros e se dissermos que não temos cometido pecado, nós nos enganamos a nós mesmos. Nós mentimos para nós mesmos e a verdade não está em nós. No verso 10 ele ainda vai dizer, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a verdade não está em nós. Nós chamamos Deus de mentiroso quando dizemos que pecado não é pecado. Então ele diz no verso 7, se porém andarmos na luz como ele está na luz, e o que é andar na luz? Não era a busca daquela luz lá, né? a luz lá de Roberto Carlos, ou a luz lá da TV Globo, ou a luz lá do Espiritismo no fim do túnel. A luz aqui é o próprio ser de Deus vivendo em absoluta santidade eterna. E nós fomos chamados para sermos seus filhos, para vivermos em santidade, assim como Ele é santo. Então ele diz, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, olha o que o verso 7 diz, mantemos comunhão uns com os outros. E aqui nós já aprendemos uma grande exortação. Veja que coisa deliciosa. Ter comunhão com os outros é consequência de nós termos boa comunhão com Deus. Ter boa comunhão com os outros é consequência natural de termos boa comunhão com Deus. Por isso ele diz, quando porém andamos na luz, como Ele está na luz, vivemos fazendo o que é certo, nós mantemos comunhão uns com os outros. Deixa eu te dizer uma coisa, essa palavra comunhão, ela se repete aqui. E a palavra que é conhecida, né, lá em uma de nossas igrejas em Recife, é a Igreja Batista Koinonia. E se espalhou essa ideia de koinonia, porque o que é koinonia? Eu abro mão dos meus direitos, dos meus pensamentos, eu abro mão por causa de você, para viver com você. Comunhão com Deus é, eu abro mão. Eu tenho um Senhor, então eu abro mão, eu nego a mim mesmo. Lucas capítulo 14, do 25 ao 33, renuncio a tudo quanto tem por amor a Ele, e o que é que eu me transformo? Um discípulo de Jesus que vive em amor e obediência a Ele. Então pare e pense, se andarmos na luz como Ele está na luz, vivemos em comunhão. Inclusive a palavra traduzida a seguir aqui, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Interessantíssimo. Ela vai aparecer mais uma vez aqui, mas é justamente a palavra para tornar um leproso limpo. E a gente, então, uma pessoa que tiver lepra, vai no médico, toma um medicamento e tal, é curada. Mas aqui lepra não tem cura, e Jesus usa justamente isso, o que há de mais sujo. Inclusive tem cidades de refúgio para colocar pessoas que têm lepra hospedadas lá. O leproso, ao chegar no lugar, tinha que dizer, leproso, 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 todo mundo saía fora, porque está chegando um leproso naquele lugar. E é interessante que Jesus diz que o sangue de Jesus é capaz de tornar um leproso limpo. É capaz de pegar e purificar, tornar limpo do seu pecado. Então vamos para o verso 9, um texto que normalmente é usado sobre confissão de pecados, né? Se nós confessarmos, Deus perdoa. Na verdade, o que o texto quer dizer é quando confessamos os nossos pecados, ou reconhecemos, homologamos, significa dizer a mesma coisa que Deus com respeito aos nossos pecados. Olha o que acontece, Deus é fiel e justo para nos perdoar e mais uma vez purificar, tornar limpo, não há sujeira, foi tirada toda a sujeira, foi livre da culpa e condenação por intermédio do sacrifício de Jesus, purificar de toda injustiça. Aí, irmãos, nós podemos pensar de maneira muito especial que andar na luz em comunhão com Deus contribui para que eu tenha comunhão com os outros e que ao admitirmos nossas culpas, reconhecermos o sacrifício de Jesus, nós encontramos perdão de Deus e podemos ter relacionamento com Ele por toda a eternidade e podemos ter relacionamento uns com os outros. E essa coisa do relacionamento de amizade que Jesus propôs no início, que Ele veio e se esforçou para viver diante das pessoas em amor, Ele consegue realizar isso nas nossas vidas agora, através do seu sangue, através do seu sacrifício perfeito, quando nós nos entregamos a Ele, quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós admitimos que pecado é pecado, quando nós não negamos a nossa pecaminosidade e nos disponibilizamos a viver de acordo com a sua vontade, o sangue de Jesus nos purifica e nós podemos andar em comunhão. Então ele conclui agora
embora a história continue, mas no capítulo 2, verso 1 e 2, com essa coisa da grande amizade que ele tem com esses crentes. Queridos filhos meus, queridinhos, meus filhos queridos, capítulo 2, verso 1, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, para que vocês não vivam uma vida contínua de pecado. Pecado é pecado. E nós só somos limpos do pecado através do sangue de Jesus. Então ele diz, se todavia, ou quando todavia, é uma suposição, não é assim, se alguém aqui pecar, não, todos pecamos, e quando pecarmos, temos um advogado, um paracletos, um intercessor, um ajudante, alguém que tem um argumento infalível diante de Deus. Esse é Jesus de Nazaré. E ele conclui o parágrafo dizendo, ele é a propiciação pelos nossos próprios pecados, mas não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E o que nós encontramos aqui? Encontramos que o sangue de Jesus é suficiente para perdoar todos os pecados cometidos em todos os tempos, por todas as pessoas, em quaisquer lugares, mas é eficiente exclusivamente para aqueles que confiam em Jesus, para aqueles que confessam Jesus, para aqueles que têm intimidade com Ele. Os gnósticos afirmavam aqui que a verdadeira gnose é para uns exclusivos, que Deus vem e de maneira mística revela para eles, e eles começam a ouvir vozes de Deus, e eles então tinham arrebates espirituais extraordinários. Jesus diz que intimidade com Deus as pessoas conseguem e alcançam através do seu sacrifício, que o purifica dos seus pecados, e como o sacrifício de Jesus nos purifica dos nossos pecados, nós agora podemos andar, peripatei, andar dia a dia, passo a passo, fazendo aquilo que agrada a Deus. Eu preciso concluir, e eu gostaria que todos vocês pensassem, baseados no que foi dito no começo e no que foi dito agora, no grande desafio que precisa ser lançado para nós que somos crentes e para nós que ainda não temos um relacionamento com Jesus através do seu sacrifício, que não confessamos, que não admitimos, que não confiamos em Jesus para a nossa salvação, não recebemos o perdão dos nossos pecados ainda por intermédio do sacrifício, da fé no sacrifício de Jesus. Primeiro, pense na situação de Levi, um homem que teve um encontro com Jesus. E pense, você que ainda não conheceu Jesus, que ainda não teve essa experiência com Jesus, que você precisa ter um encontro com Jesus para que possa surgir uma nova história na sua vida, para que você possa viver um novo momento. Há um momento na história das nossas vidas que a história de Jesus de Nazaré se cruza com a história das nossas vidas, e agora da junção da minha vida com a vida de Jesus nasce uma nova história. Nasce uma nova história. Então eu, Almi, quero que todo mundo conheça Jesus. Eu, Levi, acabei de conhecer Jesus, assim como a mulher samaritana. Ouçam todos os samaritanos, vejam, será ele o Messias? Levi, chama todos os seus amigos, reúne, faz um grupo pequeno na sua casa, chama todos os seus amigos, os seus colegas de trabalho, chama Jesus, chama essas pessoas, chama outras pessoas, porque o que ele mais quer na vida é que essas pessoas tenham um encontro com Jesus, porque do encontro de Levi com Jesus nasce um escritor do Evangelho, do encontro de Levi com Jesus nasce um discípulo amado que vai seguir Jesus, renunciando à sua própria vida para seguir amando Jesus. Do relacionamento ali, do encontro de Levi com Jesus, nasce uma nova história, promovida pela história de Jesus, dentro da história da vida de Levi, nasce um discípulo, um homem de Deus que vai servir a Deus e que vai estar pronto a morrer, como morreram todos os discípulos, exceto Judas, por amor a Jesus, por pregar a sua palavra, por difundirem o Evangelho na igreja primitiva. O sangue desses mártires fez com que o Evangelho chegasse até nós.
E é bem interessante que nós devemos pensar nisso, na grande decisão, que é a decisão de seguir Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. O que Levi faz é isso. O que você, como crente, deve fazer é transformar a sua vida tão cristocêntrica que você seja capaz de reunir as pessoas, seus colegas de trabalho, seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, e trazer todos eles para que conheçam Jesus nesse lugar e passem a amar e adorar Jesus com todo o calor do culto que vocês prestaram ao Senhor nessa noite, com todo o fervor e expressões calorosas de alegria e devoção ao Senhor nessa noite. Também queria que você, que ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, considerasse que o sacrifício de Jesus é o único meio suficiente para perdoar todos os seus pecados. Mas não esqueça, ele só será eficiente se você abrir o seu coração e confidenciá-lo como Senhor da sua vida. Gostaria que você refletisse profundamente nisso. Eu preciso tomar ciência na minha vida e tomar a decisão na minha vida de recebê-lo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Eu, agora como crente, devo fugir de toda a hipocrisia religiosa e andar em comunhão, renunciando à minha própria vida para andar em santidade diante de Deus, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Só há essa forma de andar diante de Deus. Devemos ter comunhão com outros irmãos por intermédio de Jesus. E eu aqui desafio mais uma vez você que é crente a considerar o fato de que nós somos irmãos, de que nós temos a unidade orgânica do corpo de Cristo, que nós nos juntamos em projetos, que nós nos juntamos na obra de Deus e que nós devemos fazer com que a causa de Cristo, proposta pelo pastor de vocês aqui, seja algo abraçado de tal forma que os nossos recursos sejam do Senhor, que nossas vidas sejam do Senhor, que tudo que temos, que tudo que somos seja do Senhor, e de tal forma que esteja disponível para a sua causa, para a sua casa, para as coisas que pertencem ao Senhor, de modo que Ele seja glorificado através das nossas vidas. Comunhão uns com os outros, abrir mão de quaisquer bobagens, para andar junto com meus irmãos e fazer com que a obra de Deus possa prevalecer. Isso é o que importa. Chega momentos em nossas vidas que o que importa mesmo é o que está por trás, é o que está em jogo, é o que está em jogo. E a verdade é que Jesus orou por nossa unidade, Jesus orou por nossa comunhão. O que João está fazendo aqui na igreja primitiva é propor a unidade dos irmãos. É tão forte isso que João está dizendo: olha, amor é como característica genética, é sinal da paternidade divina. Aquele que não ama não conhece Deus. 46 vezes aparece a palavra amor aqui, 27 vezes só no capítulo 4. Só no capítulo 4. Amem uns aos outros, amem uns aos outros. Quem ama procede de Deus. E a verdade é que nós devemos considerar isso. Você precisa ter comunhão com Deus por meio de Jesus, o seu Filho, o qual o purificará de todo e qualquer pecado e o livrará de toda culpa. Espero que você saia daqui nessa noite tendo absorvido essas palavras e possa tomar uma decisão íntima, profunda no seu coração, de agradar a Deus como crente, vivendo uma vida de santidade, não como um hipócrita religioso dos dias de Jesus, ou como um crente gnóstico dos dias de João, mas como um homem crente que tem temor a Deus e vai andar em santidade na frente dos outros irmãos, porque se você tem comunhão com Deus, você vai viver um viver santo e você vai viver em comunhão. Quando você encontrar querelas, você pode ter certeza que o que há são pessoas afastadas de Deus que não têm comunhão com Deus, por isso não conseguem ter comunhão com as demais pessoas. E se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, chegou a hora de confessá-lo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Eu não quero ser indelicado, até o irmão falou, a gente já cantou a música que a gente ia cantar no final, mas teve uma música que tocou tanto no meu coração, será que esses homens podiam vir aqui de novo para a gente cantá-la? Mais de Ti. Vocês cantaram tão bonito, será que vocês podiam me ajudar com isso aqui? Eu queria convidar o pastor para que ele pudesse orar conosco aqui. Mais de Ti, eu não sei cantar a música, ouvi pela primeira vez, quer dizer, agora vai ser a segunda.
Mas eu gostaria que nós ficássemos de pé e encerrássemos assim, pensando nessas palavras que refletem profundamente a intenção do apóstolo João, de termos mais do Senhor, de termos intimidade com o Senhor, que Ele cresça, que eu diminua, que Deus seja glorificado, que Ele use a minha vida para a sua glória e para o seu louvor. Isso é significativo para a igreja de Deus, uma igreja santa e preciosa, conhecida pelo amor, que adora ao Senhor Jesus em santidade, que nós possamos em santidade glorificá-lo. Pense, enquanto você canta essa música, na tomada de decisão que você poderia tomar hoje nesse lugar. Você pode ter entrado aqui e pode sair diferente da forma como você entrou nesse lugar. Pode ser um amigo, que Jesus veio aqui encontrar-se com você e Ele quer justamente transformar o seu viver. Vamos orar? Mais de ti, mais de ti e menos de e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita
humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Nós vamos orar nesse momento. Gostaria de falar que se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que você precisa fazer isso, porque Jesus Cristo é o único Salvador. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, nesse momento eu gostaria de orar. Não vou chamar você para vir aqui à frente, mas eu gostaria apenas de identificar você. Baixe sua cabeça, feche seu olho. Todos vocês que estão aqui essa noite, gostaria de saber se há alguém aqui essa noite gostaria de que eu orasse nesse momento por você, dizendo: pastor, é o meu desejo entregar a vida para Jesus. É o meu desejo entregar a vida para Jesus. Eu gostaria que você levantasse sua mão, desse um sinal para que eu pudesse orar por sua vida nesse momento. Tem alguém aqui essa noite que ainda não entregou a vida para Jesus e gostaria de fazer isso hoje, nessa noite? Levante sua mão para que eu possa ver. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém que anda afastado do caminho do Senhor e nessa noite quer voltar ao caminho do Senhor? Tem alguém? Levante sua mão. Amém. Louvado seja Deus. Mais alguém? Pode levantar a mão que eu vou orar por você. Tem alguém? Mais alguém? Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer pela palavra pregada, quero agradecer pela palavra lida e transmitida, por essa pessoa que está se manifestando, ó Deus, a voltar os caminhos do Senhor. E quero orar também pelos que estão aqui essa noite, que ainda não têm, ó Deus, a salvação, o perdão dos pecados, a remissão dos pecados pelo sangue de Jesus. Ainda está, ó Deus, numa condição longe do Senhor. Que o Senhor possa nessa noite, ó Deus, salvar, usar a Tua misericórdia e salvar essa pessoa. Pai, obrigado por essa mensagem e que nós, ó Deus, nós que recebemos tamanha graça na nossa vida, possamos a partir de hoje ter a atitude de Levi, ó Deus, chamar pessoas, contar a elas quem é Jesus, ó Deus, contar o nosso testemunho, falar, ó Deus, que a nossa comunhão, ó Pai, que a nossa palavra, ó Deus, não seja apenas entre nós que já somos crentes aqui na igreja, mas possamos também levar em consideração aqueles que estão se perdendo, publicanos e pecadores à nossa volta. Deus, transforma nosso coração, mostra a nós o quanto isso é necessário, Pai, que nós possamos não ser mesquinhos, ó Deus, a graça que recebemos, que possamos, ó Deus, ser generosos, como Jesus foi, a subir aquela cruz e derramar da sua graça sobre nós. Pai, eu peço que nós também possamos sair daqui nessa noite, planejando, ó Deus, a quem vamos contar, a quem vamos falar, em nome de Jesus, amém.